Olá, bem-vindos a esta análise sobre desenvolvimento neurológico baseada no Tratado de Psiquiatria da Infância e Adolescência. Sabe, esse é um daqueles temas essenciais para qualquer profissional de saúde que atende crianças e adolescentes. É aqui que a gente entende a base para poder identificar problemas cedo e, claro, intervir do jeito certo. E para começar, essa citação do Charles T. Colvin é perfeita. Ela resume tudo, né? Mostra que olhar com atenção para a infância, prevenir e intervir logo no início, não é só um detalhe, é a estratégia mais inteligente e eficaz que a gente tem. Bom, e qual vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, vamos entender como o cérebro se forma, os alicerces biológicos mesmo. Depois, a gente passa para os marcos que a gente consegue observar na prática. Daí, vamos aprender a ligar o alerta para os desvios. E, claro, entender o nosso papel ativo nisso tudo. No final, a gente amarra com as mensagens principais para o dia a dia do consultório, do ambulatório. Ok, então, vamos mergulhar nessa primeira parte para entender como o cérebro é literalmente construído tijolo por tijolo. Sabe, quando a gente fala em desenvolvimento saudável, o grande objetivo é construir o que a gente chama de capital mental. Isso vai muito além de QI, tá? É sobre ter um kit de ferramentas cognitivas e emocionais. É a capacidade de ser flexível, de aprender, de se relacionar bem e, fundamental, de aguentar o tranco, a resiliência. É isso que sustenta o bem-estar pela vida toda. O ponto central aqui, que muda tudo, é que o cérebro não vem pronto de fábrica. Ele é esculpido numa dança constante entre a nossa genética e o que a gente vive, principalmente na primeira infância. O estresse tóxico, por exemplo, ele não é só uma fase ruim. Ele pode, de fato, danificar a estrutura, a arquitetura do cérebro de forma duradoura. E esse processo todo tem um tempo certo para acontecer. Olha só que incrível. Quando um bebê nasce, cada neurônio tem umas 2.500 conexões. Com 2, 3 anos, esse número explode para 15 mil. É um excesso de fiação. E depois, vem um processo chamado poda neuronal, que é super inteligente. Ele vai cortando as conexões menos usadas e fortalecendo as que são mais importantes, com base no que a criança vive. É o famoso use ou perca, só que a nível cerebral. Beleza. Agora que a gente entendeu um pouco da biologia, vamos ver como isso se manifesta na prática. Como essas conexões viram habilidades que a gente consegue ver e avaliar, para saber se a criança está no caminho esperado. Lá pelos 6 meses, já aparecem marcos muito importantes. O bebê começa a reconhecer quem é de casa, responde aos sons com barulhinhos e começa a firmar o corpo para sentar. O interessante é ver como uma coisa puxa a outra. A firmeza motora abre espaço para ele explorar o mundo com os olhos e interagir mais. Com um aninho, tudo fica mais complexo. É a fase da ansiedade de separação, aquele chororô quando os pais saem de perto, que é um marco super importante. A linguagem avança para as primeiras palavras com sentido e o grande marco motor. Os primeiros passinhos que literalmente abrem um mundo novo para a criança explorar. Aos 2 anos, acontece a explosão da linguagem. A criança começa a juntar palavras, a formar frases curtas e isso muda completamente a forma de interagir. Socialmente, o interesse por outras crianças aumenta muito. E na parte motora, já começa a correr, a se aventurar numa escada. Para a gente conseguir medir esse progresso de uma forma mais objetiva, existe o quociente de desenvolvimento, o QD. A conta é simples. A gente pega a idade de desenvolvimento da criança, divide pela idade real dela e multiplica por 100. Um QD abaixo de 75, atenção, não é um diagnóstico, mas é um baita sinal de alerta. É um número que diz pra gente, opa, para tudo e vamos investigar isso aqui com mais calma e profundidade. Então, conhecer o mapa do desenvolvimento é o primeiro passo. Mas o pulo do gato é saber identificar quando a criança saiu da rota. É aí que entra a nossa capacidade de reconhecer os sinais de alerta, as famosas red flags. Existem alguns sinais que são especialmente críticos em certas idades. Por exemplo, a ausência do sorriso social com 3 meses, e isso precisa chamar nossa atenção. E tem um ponto que vale para qualquer idade e é gravíssimo, a perda de habilidades que a criança já tinha. Isso sempre, sempre mesmo, exige uma investigação imediata. Certo, então a gente notou um sinal de alerta. E aí, qual o próximo passo? Isso nos leva direto para o nosso papel ativo nesse acompanhamento. E é aqui que entra o processo de vigilância e triagem ativa. Isso não é algo passivo, de esperar o problema aparecer. É uma função central, tanto na pediatria quanto na psiquiatria da infância. Essa avaliação segue um roteiro bem claro. Começa com uma anamnese super detalhada, investigando tudo desde a gestação.
Depois, um exame físico cuidadoso, e aqui medir o perímetro cefálico é obrigatório, não dá para pular. E por fim, um exame neurológico, que com criança pequena tem que ser brincando. A gente avalia tônus, reflexos, mas principalmente observa como ela interage, como ela brinca. E as diretrizes mais importantes, como as da Academia Americana de Pediatria, vão além. Elas recomendam usar instrumentos de triagem padronizados em idades específicas, aos 9, 18 e 30 meses. Essas idades não foram escolhidas ao acaso, viu? São momentos estratégicos para a gente focar em áreas específicas, como, por exemplo, procurar sinais precoces de transtorno do espectro autista aos 18 meses. Bom, para a gente amarrar tudo isso, vamos resumir em algumas mensagens-chave, daquelas para a gente levar e aplicar no dia a dia. A primeira grande mensagem é essa: a experiência molda o cérebro. O que a gente faz, ou o que a gente deixa de fazer, nos primeiros anos de uma criança tem um impacto biológico real na estrutura cerebral. Então, estimular, cuidar, dar atenção, isso não é só ser um bom pai ou um bom cuidador. Isso é, na prática, uma intervenção neurobiológica. A segunda mensagem, vigilância é tudo. A gente pode pensar no atraso de desenvolvimento como se fosse a febre da neuropediatria. Sabe, é um sinal geral que não diz exatamente qual é o problema, mas que grita que alguma coisa precisa ser investigada. Identificar cedo é o que nos dá a chance de agir. E por fim, a terceira e talvez a mensagem mais poderosa de todas. Intervenção precoce funciona. E funciona muito. Agir cedo não é só uma boa ideia, é a nossa melhor ferramenta. Porque é nesse período que o cérebro está mais plástico, mais maleável, com uma capacidade imensa de se reorganizar e criar novos caminhos. É a nossa chance de mudar a rota do desenvolvimento para muito melhor. E para terminar, eu deixo essa reflexão do Mia Couto, que é simplesmente genial. A infância é essa janela de oportunidade única. É o momento em que a gente ainda pode construir as bases para uma vida inteira. É exatamente isso. É quando ainda não é demasiado tarde para a gente fazer toda a diferença.